Alô, galera, voltei. Vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo, galera? Não? Aqui tá ao vivo. Vocês estão ouvindo? Maison do Cavalier, Dona Isabel, ouvindo a gente? Solange, Dedé, vocês estão ouvindo aí? Valeu, obrigado, Diego. Rouco entrou, vou já chamar ele aqui. Papá. Tá me ouvindo, Rouco? Oi, Betinho, tô sim. Eu mudei aqui, eu saí do iPad, Tá, coloquei aqui no telefone para ver se melhora, tá? beleza. Eu ouvi Então eu até. saí do Wi-Fi, e fui pro 4G. Vamos ver. Eu ouvi até. Isso é muito comum com os iniciantes de Não, eu digo, comissário. é muito comum um comissário iniciando sua carreira ficar ávido por pegar algum procedimento que não seja de acordo com a regulamentação e levar correndo para o júri de campo, né? Se Para sentir repassar ativo, né? toda a emoção do momento. Isso Se acaba sentir, atrapalhando. Isso se acaba sentir atrapalhando ativo, né? muito. Se sentir dinâmico, né? Eu Exato. preciso ter Isso uma. acaba Né? atrapalhando, exatamente. Isso É, é acaba relatar o, atrapalhando, é relatar o fato, né, Ruco? é relatar o fato. Acaba Pronto. atrapalhando muito o julgamento Né? do presidente do júri de campo quando você envolve a tua emoção na situação. Então você tem que estar frio para poder relatar exatamente o fato e o juiz poder tomar a sua decisão. A decisão é do presidente do júri de campo. Tá, aí vamos seguir o procedimento. O juiz de campo toma a decisão dele e pensa por uma eliminação ou desqualificação. Vamos Ok, ser extremista. ok. E essa pessoa tem direito a um recurso, né? Ela tem direito a recurso, claro, Né? dependendo da situação. Né? No caso, por exemplo, de um nesse caso específico que a gente estava falando, um ferimento com boleteira, ele tem direito a impor um recurso. Ok. Sim. Isso vai Aí ser esse julgado. recurso vai para o júri de apelação, né? Se o concurso é um O, concurso de categoria que tem um júri de apelação, vai para o júri de sim, apelação. Se não, vai para o próprio júri de campo. sim. E aí eu te pergunto, nessa apelação, indo para o júri de campo ou não, o comissário é ouvido Sim. novamente? Todas as partes são ouvidas. O comissário é ouvido, o cavaleiro é ouvido, testemunhas são ouvidas, todo mundo é ouvido para o juiz, mais uma vez, ou o júri de apelação ou o júri de campo, dependendo da situação, tomar uma decisão, chegar à sua conclusão. Sim. Perfeito. Alguém perguntou aqui, não lembro o que passou, qual foi a situação mais difícil que tu já passou, ou como Olha, comissário, ou como juiz. como Não comissário, precisa citar nome se preferir. não, sem citar nomes, mas como comissário num concurso bastante tradicional no interior de São Paulo, em Ribeirão Preto, isso eu posso falar, nós tivemos uma situação naquela época com boleteiras a gente chamava as famosas boleteiras de prego, que na verdade eram de Sim, rebites, né? As famosas boleteiras de prego, que eram é um boleteiras, na absurdo, verdade, né? com rebite. Falar em boleteira de prego é até ruim, porque se tiver um ativista aqui vai entender errado, não é uma boleteira de prego, é uma boleteira com rebite, uma A coisa gente vai mais. já chegar nessa parte aí também. Nós vamos chegar lá. Então, na verdade, tivemos essa situação e a coisa ficou realmente insustentável, a coisa ficou preta e eu fui até ameaçado de morte. Incluindo aí também o presidente do júri de campo. Foi uma situação ruim, a gente foi interpelado em hotel, foi uma coisa ruim. Acho que foi o pior momento que eu vivi como oficial foi esse. Tu já não atuando, não, você, no caso, propriamente isso, tem algum caso no Brasil que precisou sair da esfera administrativa, né, com o CBH, e foi para a esfera judicial, que deu algum problema, que o comissário precisou ser ouvido? Não, nesse caso quase aconteceu isso, mas eu achei ótimo que foi resolvido na esfera esportiva. Foi para o Tribunal de Justiça O Desportiva e CBH se mesmo, resolveu lá. CBH. Na minha carreira, eu já fui algumas vezes ao Tribunal de Justiça, algumas vezes, não tantas vezes, mas fui algumas vezes, mas sempre Do tivemos esportivo, assim, tudo dentro do esperado, da CBH. Tá, da CBH. tá. É bom te falar isso para os cavaleiros verem que eles têm uma condição, né? Existe Não, uma não, sequência, exato, né? exato. O Não é cavaleiro, uma o cavaleiro tem as ferramentas para se defender. Ele deve usar e essas como tu ferramentas. falou, não é uma decisão do comissário, do juiz ou do veterinário de paixão, né? Não, É uma não pode decisão ser de baseada em paixão. regra, baseada em regulamento. É. Né? Eu sempre digo, o comissário, por exemplo, que tem um atrito com um cavaleiro
numa situação ali, num procedimento. Atrito no bom sentido, tá? E no dia seguinte ele volta e traz isso consigo de novo, tá atuando errado, tá? Na verdade, ele tem que voltar como se nada tivesse acontecido e tratar o cavaleiro, como ele merece. E zerar, né? Cada dia é um dia novo. Essa coisa de não zerar vai acontecer se ele levou um cartão amarelo, isso fica lá segurando. Se ele levar um outro, aí a coisa tá ali, tá registrado. Mas você, como oficial, tem que zerar. Muito legal de ter citado essa questão do cartão amarelo, Ruco, que é bem incomum no meio hípico, né? E Não até é incomum, eu digo restrito, que é incomum no Brasil. No Brasil, né? Desculpa. Conta um pouquinho para a gente sobre o cartão amarelo, em que situações ele pode ser aplicado. É procedimento do presidente do juiz de campo, acredito, como já falou, da própria eliminação, né? Nesse caso, não. Não, relata um pouquinho para a gente como funciona o cartão amarelo. Nesse caso é um pouquinho mais extenso, tá? Quem pode aplicar um cartão amarelo, tá? O presidente do juiz de campo, com certeza, o comissário-chefe e o delegado técnico. Não mais o júri de apelação. Antigamente, o júri de apelação poderia colocar um cartão amarelo. Hoje ele não pode porque entende-se que ele deveria, eventualmente, se houver alguém, um cavaleiro recorrendo, ele tem que julgar, então ele não pode aplicar. Julgar a decisão própria dele, né? Exato. Poderia, então ele não aplica mais, tá? Mas em que situações? Numa ofensa, por exemplo, para oficial, numa situação onde você vai interpelar o cavaleiro não reage bem, não aceita, continua, por exemplo, continua cometendo aquela infração, você pode aplicar um cartão amarelo. No Brasil, não é muito comum o uso do cartão amarelo. Deveria ser mais usado, ele é pouco usado porque normalmente a gente consegue resolver a situação de uma forma mais informal ali, vamos dizer assim. Mas o cartão amarelo é uma boa ferramenta porque eu acho que você indica para o cavaleiro, olha, você cometeu uma infração e esse cartão amarelo está ali. Se você cometer mais uma infração, pode ser de outro gênero, inclusive, e você tiver duas, você já vai responder por isso e você pode ser suspenso. Né? Então, eu acho que ele... Oi. Estou te ouvindo, deu uma cortada, mas voltou. Tá, eu acho que o cartão amarelo... Parou um pouquinho a tua imagem, mas o som ficou bom. Tá bem. Eu acho que o cartão amarelo é uma boa ferramenta. Eu acho que ele ajuda bastante a prevenir, né? Que é uma das coisas que a gente tem que fazer como comissário, inclusive, né? Que é prevenir a situação, né? Ajudar a prevenir e aí, em última situação, interferir na situação ali. Então, esse é o mote, na verdade, do comissário, né? Prevenir, ajudar e interferir. Para que o processo seja o mais normal possível, né? Exato. Exatamente. Qual a tua opinião? A gente ouve muito do juiz, especialmente, que o nosso esporte é um esporte que se pratica sem conhecer as regras. O cara do futebol sabe que não pode pegar a bola com a mão. Uhum. O cara do basquete sabe que não pode chutar a bola. Certo. Só que dizem que no hipismo o cavaleiro não sabe que ele não pode entrar de gravata colorida, por exemplo. Eu acho que é mais ou menos isso. Eu vou ser bem sincero, e como eu tenho muitos amigos cavaleiros, na verdade, eu sou amigo dos cavaleiros, só sei separar as coisas. Sei que na hora de julgar eu sou juiz, e no outro momento eu sou amigo de cavaleiro, porque eu também tenho cavalo, já fui cavaleiro e gosto disso. Mas eu acho que o cavaleiro conhece as regras quando interessa para ele. Conhece. Ele não entra sem saber nada. Esse papo, o cavaleiro entra sem saber nada e não sabe o entendimento, não. Ele sabe muita regra, tá? Algumas regras, é claro que ele não conhece. O hipismo, o regulamento de hipismo tem muitas regras, é muito sofisticado. Muitas regras, muitos itens, muitos artigos. Mas o básico e o que realmente é importante para o cavaleiro, ele sabe. O cavaleiro, eu estou falando em cavaleiro de alto rendimento, tá? Os cavaleiros os novos cavaleiros iniciando, não, esses têm que aprender, e eu acho que eles aprendem durante o concurso, mas é também função do instrutor passar um pouco de regra para eles. Eu acho fundamental que um instrutor de hipismo conheça regras. Perfeito. Porque um cavaleiro não pode entrar na pista, por exemplo, como você disse, passar na célula fotoelétrica de entrada várias vezes sem saber que ele está cometendo uma falta, que ele já abriu o tempo dele, né? Que ele já abriu o tempo dele. E isso quem ensina, na verdade, é o instrutor.
É o instrutor, que está ali para formar não só tecnicamente, né? Por isso que é importante, por isso que é importante que o instrutor faça curso de juiz, faça curso de comissário, mesmo que ele não exerça. Eu É já ia entrar fundamental. eu já ia entrar nisso, aproveitar que tu falou. Nos cursos que eu fiz, já fiz inclusive 2 cursos contigo de comissário, não atuo como Sim. comissário, não sou, né? Na época eu estava ainda dando aula em Belém, então eu achava que era necessário por conta disso. Nos cursos Perfeito. como juiz, e nos cursos como juiz, como desenhador, de reciclagem, de atualização, a gente vê uma participação pequena dos instrutores, né? Ou as pessoas estão ali se reciclando, se atualizando, ou aspirando a fazer parte do quadro de oficiais, ser oficial, e tu vê ali 1, 2, é um sentimento meu dos que eu fiz. Tu me corrija se eu estiver errado. Não, Aí, tá certo. pegando o que você falou, tu acha que os instrutores precisam ter essa, vamos usar essa palavra, cultura de participar mais dos cursos, tanto, Sim. vamos dizer assim, os Não, eu três, né, acho, comissário, Betinho, armador, como eu falei anteriormente, eu acho fundamental, inclusive, o curso de desenhador de percurso, sem dúvida. Sem dúvida. Claro que ele não vai precisar se aprofundar, fazer curso, tentar promoção, nada disso. Mas o básico de tudo, ele tem que saber. Porque tem uma coisa muito importante lembrar que alguém escreveu aqui e é verdade. A partir do momento que ele não ensinou para o cavaleiro uma regra, por exemplo, o cavaleiro dele, aluno dele entrou na pista desconhecendo regras e comete um erro por conta dele não ter ensinado, quem vai ser prejudicado não é ele, e sim o aluno dele. Porque o responsável dentro da pista é o aluno dele e não o instrutor. Então, sim, é grave quando ele não ensina e a gente vê isso acontecer muito a miúde. Muito a miúde. Tu vê não sei se fora do Brasil, uma possibilidade do instrutor ser estendido ao instrutor essa responsabilidade, quando se fala de categoria de base, alguma coisa nesse sentido? Pode repetir? Eu não entendi a pergunta. Eu não sei se algum país é praticado isso ou se não, se tu vê essa possibilidade de essa punição, essa consequência ser estendida ao instrutor. Os que se fala, provavelmente a categoria de base. Da punição ser estendida ao instrutor? Não. Não existe. Existe uma coisa que chama-se PR, pessoa responsável. E a pessoa responsável é sempre o cavaleiro. Tá? Pessoa responsável é sempre Sim. o cavaleiro. Então, por exemplo, um tratador na cocheira maltrata um cavalo e um comissário está lá observou isso, vai levar para quem de direito, para o delegado técnico, para o presidente de júri de campo, para quem ele encontrar mais rapidamente ali e para quem ele tem que reportar. Obviamente, ele vai ter que reportar para o presidente de júri de campo, mas ele pode também conversar com o delegado técnico antes de chegar no júri de campo. A pessoa que vai ser punida pela infração é a pessoa do cavaleiro, a pessoa responsável. Tá? É o PR. Falando do delegado técnico, para esclarecer, nós temos aqui vários oficiais de concurso participando. Roberto aqui já se colocou. Agradeço aqui a participação deles. Todo mundo aqui. Delegado técnico. A gente conhece muito juiz, muito armador, tem conhecido cada vez mais os comissários, né? Ainda bem. Certo. E o delegado técnico, muita gente nem lê, nem passa direto no regulamento. O que esse delegado técnico tem de responsabilidade? Bom, o delegado técnico, ele é responsável, inclusive, pelas instalações, né? Ele tem que chegar antes do início do concurso, ele tem que verificar cocheiras, duchas, uma série de situações antes de começar o concurso. Ele tem que participar da inspeção veterinária, ver se essa inspeção aconteceu de modo correto. Ele tem que estar envolvido em todas as situações. E ele também é responsável não pela armação, mas pela correção dessa armação. Ele troca muita ideia com o desenhador de percurso e também com o júri de campo. A decisão, obviamente, é sempre do desenhador de percurso e é do júri de campo, mas o delegado técnico tem uma participação muito grande e ele interfere, sim, quando necessário. Baseado nessa citação que tu fez em relação ao desenhador, há um tema um pouco polêmico. Sim. Né? Se tu me permite. Para ti, o delegado precisa ser desenhador? Eu acho que não necessariamente ser desenhador, mas ele tem que ter bons conhecimentos de desenho, de armação, acho. Acho fundamental, porque senão vai ficar, senão vira um rito só de obrigatoriedade, o presidente do júri de campo, por exemplo, e o delegado técnico descerem, conhecerem ali o percurso, reconhecerem o percurso e abrir a pista, entregar a pista para os cavaleiros se ele não conhece nada. Então ele está fazendo só uma figura. Eu acho que não.
Ele tem que descer e entender o que está acontecendo. Discutir com o desenhador de percurso. Olha, esse não acha que essa distância aqui está um pouco apertada para essa altura, para essa dificuldade? Você não acha essa dificuldade um pouquinho exagerada para essa categoria? Discutir. Não impor, mas discutir, eu acho fundamental. Se ele não tiver conhecimento, ele não vai poder promover essa discussão. Então, bons conhecimentos de desenhador de desenho de percurso, eu acho que ele tem que ter. Não necessariamente ser um desenhador de percurso atuante. A Solange perguntou aqui se todos os concursos têm que ter delegado técnico. E aí eu te Não, estendo a pergunta... não, depende da categoria do evento. Aí eu estendo a pergunta que eu acho que há 2 anos atrás, não lembro o ano, foi tirada a obrigatoriedade dos concursos, acho que nacionais, do juiz de outro estado, não é isso? Pois é, no Brasil, delegado técnico ficou uma figura obrigatória só em campeonatos brasileiros ou em CSNs acima de 4 estrelas. 4 estrelas, inclusive. Tá? Então, retirou-se para desonerar o concurso. Acho um pouco complicado isso. A mesma coisa aconteceu com o Feita acompanha isso, tá? Você não tem mais júri de apelação no internacional, uma estrela, você não tem mais júri de apelação. Esse papel cabe ao presidente do júri. Cortou. Não. Vocês estão me ouvindo, gente? Para mim está travado aqui o rouco. Se alguém puder dar o que está ouvindo. Está me ouvindo, rouco? Está me ouvindo? Obrigado, Diego. Vamos ver se a gente sai, então. Vocês esperam aí? Vamos sair. Aí aproveita e mande o convite para as pessoas.